Olá, estamos começando o quinto episódio do Mortecast, um podcast que te convida a viajar pelas reflexões filosóficas e sociais da morte. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF. Tenho aqui ao meu lado o Luciano Camerino, professor do Departamento de Filosofia da UFJF e que vai fazer hoje a exposição aqui do nosso quinto tema, que será rituais funerários, também conhecido como futuro morto, em preparo para a viagem. Muito bem, Luciano, vamos falar então desse tema, rituais funerários. Como que a gente pode dar partida neste quinto episódio? A primeira questão interessante para comentarmos diz respeito ao tema do luto, que inclusive existe entre animais. Se alguém tiver interesse, quiser fazer essa pesquisa, há registros, por exemplo, de uma certa procissão funerária de elefantes. Então morre-se um certo elefante, às vezes um elefante importante na hierarquia daquela comunidade de elefantes, e eles já foram vistos numa espécie de um cortejo, em que eles vão até onde o elefante morto está, mas eles vão assim de uma maneira que, do ponto de vista humano, parece de uma maneira triste, circunspectos, concentrados, e eles não vão espalhados, não, eles vão andando em linha indiana. Também tem registros de gorilas, eventos em que gorilas, por exemplo, de repente morre lá o macho alfa, então aquilo provoca uma grande consternação, um grande sofrimento, e aí alguns batem no peito, outros rolam, os outros parece que tentam despertá-lo, vão lá, sacodem aquele gorila. Isso tudo mostra que o luto, ou a experiência dos rituais funerários que provém desse sentimento, ele tem duas origens, do meu ponto de vista. Primeiro, é a dor pessoal, é o sentimento de você perder alguém que representa alguma coisa, e isso aponta para uma certa individualidade. Talvez seja difícil imaginar isso, por exemplo, num formigueiro, num cupinzeiro, onde você não tem uma personalidade mais ou menos caracterizada, como você tem entre gorilas e elefantes, que são sociedades que têm, inclusive, uma certa hierarquia social, tem posições, tem tarefas, papéis, etc. Além da dor pessoal, o outro aspecto também que o ritual funerário tenta contemplar é exatamente a questão da desorganização social. Toda vez que uma pessoa morre, aquele espaço que a pessoa ocupa, se ele era pai, se ele era filho, se ele era marido, se ele era patrão, se ele era um líder religioso, se ele era um líder político, aquele espaço gera um certo vazio. Isso produz na sociedade um certo sentimento de caos, principalmente nas sociedades antigas que eram dotadas de uma população pequena. Então a capacidade, por exemplo, de você substituir uma pessoa era bem mais problemática. Talvez por isso hoje o luto tenha se tornado uma coisa privada, porque a tendência mais natural é que a pessoa, por exemplo, se aposenta, se retira de uma vida mais profissional e aí o que vai pesar mais é o papel que ela tem na família. Mas no mundo antigo, a desorganização era uma coisa mais complicada, e aí eu vou comentar aqui a respeito disso, mas parece que esse sentimento do sofrimento da perda, ele já é percebido pela humanidade, embora eu comentando aqui, parece que alguns animais também têm isso, mas é percebido isso há pelo menos 40 mil anos. Por quê? Porque existem registros arqueológicos que descobrem, que relatam sepultamentos de 40 mil anos atrás. E as pessoas que foram sepultadas, elas não eram, por exemplo, jogadas em qualquer lugar. Elas eram colocadas dentro de uma caverna, o que é uma coisa muito simbólica, como se você estivesse devolvendo a pessoa para, digamos assim, o útero da mãe natureza. Então a pessoa era colocada lá, colocavam-se flores, colocavam-se, por exemplo, adornos, existe um crânio todo recoberto de conchas, uma coisa muito interessante, ainda mais naquela época que a vida era muito complicada, para você perder um tempo grande para adornar um crânio.
Outras coisas que se encontram, né? Os ossos pintados de ocre. Ocre é um pigmento vermelho, talvez para indicar o quê? Uma certa ideia de mortalidade, de vida, né? De que continua alguma coisa. Alimentos que eram colocados dentro do túmulo. Os corpos colocados numa certa posição, né? Por exemplo, uma posição muito comum, posição fetal. Voltou ao início, voltou àquela condição originária. Também costumava se encontrar dessas cavernas, né, crânios de ursos. Por que o crânio do urso? O urso era animal visto como merecedor de muito respeito, principalmente porque ele também morava na caverna. Costumavam os ursos morar ali. E esses crânios eram colocados de uma certa maneira tal que parece a nós que aquilo tinha um sentido. Né? Talvez o seguinte, né? Esse animal aqui poderoso, né, que mora aqui, que tem inclusive mais força do que nós, ele talvez proteja aquele morto, né, na outra vida, no além, né, em algum lugar em que ele esteja. Representações simbólicas. Representações simbólicas, né? E talvez, né, existem até pensadores que acham que o ser humano, tal como nós somos, aparece ali. O que é o ser humano? É a capacidade de simbolizar. A capacidade de simbolizar seria característico do ser humano. Qualquer outra coisa que a gente diga, o ser humano ele estabelece raciocínio, o ser humano usa ferramenta, isso tudo tem animais que fazem. Agora, simbolizar, né? Talvez um animal doméstico consiga, mas o simbolismo no sentido mais rico, né, por exemplo, qual que é o sentido da morte? Né? O animal doméstico, ele sabe a respeito da morte. Quando o animal doméstico, o nosso cachorro, o nosso gato, por exemplo, está muito doente, o que ele costuma fazer? Vai para um cantinho, fica ali, se retira, mas ele sabe a respeito da morte dele, ele não sabe a respeito da mortalidade. O cachorro não olha outro cachorro e pensa assim, aquele cachorro ali é mortal, ele não faz isso, só o ser humano faria. Então parece que desde o início, a experiência da morte, né, principalmente nas sociedades mais arcaicas, ela produzia um tamanho caos, uma situação de desordem, que foi necessário que a cultura, que é exatamente o espaço do símbolo, produzisse manifestações e comportamentos que, digamos assim, reconstruíssem a ordem social. Aquela ordem social que, para os povos antigos, ela não era uma coisa artificial e fortuita como hoje para nós é. Nós não enxergamos aí os papéis sociais como coisas sagradas, que não podem ser discutidos, que não podem ser movidos e, né, que tem que ser assim porque sempre foi assim, né? Pelo contrário. Né? Ou que não podem ser substituídos. Para nós, assim, o fato de uma coisa sempre ter sido assim é até motivo para dizer, mas talvez agora não precisa mais. Mas no mundo antigo não, porque a sociedade era organizada pelo mito. E o mito, ele sempre diz, é assim e tem que ser. Começou assim, continua assim, e amanhã tem que ser assim também. Então, o ritual funerário, ele existe, né? Ele foi produzido exatamente para isso, né? Quais seriam as funções do ritual funerário? Por exemplo, reconstruir a ordem social. E isso daí teria dois papéis, né? Primeiro, tem que encaminhar aquele morto para o mundo dos mortos, porque ele agora não faz mais parte do nosso mundo, então ele tem que ser desligado. É um temor que as culturas antigas tinham. E se ele resolver voltar? Se ele quiser ocupar o espaço que ele tinha, como é que vai ser? As confusões que isso vai trazer. Então, o desligamento exige uma certa ritualização. E, ao mesmo tempo, a substituição. Como nós agora vamos viver sem essa pessoa? Né? Casos aí, né, então remotos, né, por exemplo. Na Idade Média, o rei da França morria, e aí pedaços do rei, do corpo do rei, eram espalhados pelo reino. Era uma maneira, assim, de uma certa onipotência do rei. Não, o rei está em toda parte. Né? O rei está aqui. Era o chamado corpo simbólico do rei. É o que também se fazia com os santos, né? Com as relíquias. É um sagrado, assim, se manifestando e alcançando até lugares, né? O santo não está lá, mas a tíbia, o fêmur, né?
Se era uma cidade muito modesta, né, ela tinha lá, por exemplo, um dedo, né? Então só conseguimos um dedo do santo, mas já basta, já serviria para reconstruir ou para conectar a sociedade com o sagrado. Então os rituais funerários, eles estão muito voltados para isso, né? Por exemplo, encaminhamento do morto. Aí na cultura egípcia, na cultura tibetana, existe o famoso livro dos mortos. O sujeito estava lá agonizando, morrendo, e o sacerdote ficava lendo o livro, dizendo, ó, você vai encontrar isso, você vai ver aquilo, você vai chegar num determinado lugar, e aí tem uma encruzilhada, você vai pelo lado de cá, e aí vai aparecer um monstro para você, mas você não se impressione com isso. No mundo grego também tinha isso. Como se fosse um manual? Um manual, um mapa, ó, vai por aqui, você tem que chegar lá no mundo dos mortos, né? E nas nossas culturas indígenas também tinha isso, né? Senão você vai se perder pelo caminho e aí você vai se tornar uma alma penada. A alma, ela precisa ir para um determinado lugar. Ao fazer isso, também você reafirma a cultura. Aquelas pessoas que não morreram, elas participam daquele ritual e aquilo reafirma a cultura. A cultura, ela precisa continuar existindo. Então, os mortos, né, os que hoje são mortos e que já foram vivos, né, eles alimentaram a cultura, eles morrem, a cultura fica, e essa cultura vai ser transmitida para os filhos, para os netos, etc. Tá? Um outro aspecto dos rituais, pacificar as pessoas e principalmente dar sentido à dor. Talvez esse seja o mais interessante. É dizer que a dor significa alguma coisa, né? Não é em vão, não é inútil, né? Não é um acidente fortuito da natureza. A dor tem um papel dentro da ordem do universo e o ritual serve para isso. E o último papel, né, um outro papel que o ritual também tem, é produzir uma certa catarse controlada. Talvez a sabedoria das sociedades tenha percebido, né, e uma sabedoria instintiva, claro, que você não pode reprimir a dor tem que ser vivida, mas você também tem que colocar um limite. Então todas as culturas, elas vão determinando, por exemplo, etapas do luto. E aí tem vários exemplos, por exemplo, né, que eu me lembro aqui, né, no judaísmo, os parentes mais próximos da pessoa que morre, eles têm que fazer um rasgo na roupa. Quando você sabe que a pessoa morreu, você rasga a roupa. Agora, o tamanho do rasgo vai depender da sua proximidade com aquela pessoa, né? E a própria sociedade também diz quem é que faz esse rasgo, quem não faz. Existe uma métrica de aproximação. Existe. Então, por exemplo, se é filho, se é irmão, né? Agora varia, né? Porque nem sempre é o parente sanguíneo, né? Porque as relações de parentesco não são determinadas pelo sangue nas sociedades antigas. Pode ser a pessoa do clã, né? Uma pessoa que tem assim, um outro vínculo simbólico. E aí, no caso do judeu, por exemplo, né, as pessoas têm que ficar sentadas, não pode sentar em lugar alto. Um costume interessante, os homens não cortam a barba, você tem que deixar a barba crescer, em sinal de luto. Você não pode trabalhar, você não pode fazer comida, tem que vir os vizinhos para fazer. Só que isso vai ter um certo tempo, aí depois de X dias, aí algumas coisas você já pode fazer, aí depois outras, né? Assim como era lá na igreja, na tradição católica, né, que você tem a missa de corpo presente, 7º dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, etc. Né? Então, os graus em que você pode viver o luto vão sendo definidos pelo ritual. E o ritual, ele vai te trazendo de volta, digamos assim, para a realidade. Porque ele vai dizer, olha, agora, né, chega, né? Agora a vida tem que continuar, você tem que voltar aqui a cumprir seus papéis. Porque a função do ritual talvez seja muito mais para as pessoas vivas do que para os mortos, né? Isso é que eu acho que é o mais interessante, né? Embora tenha lá as leituras que vão encaminhar o morto para o local próprio, mas é muito mais para reordenar a sociedade, né? Reuniu a família toda de novo, né? Igual às vezes as pessoas dizem, né? A gente agora só se encontra no velório, tá? Mas é a hora em que se reafirmam aqueles laços familiares, né? E aí os rituais, eles vão definir, por exemplo, né, isso aqui é muito interessante, quais as emoções que a gente vai sentir. Porque a gente acha que
é natural, né? Assim, é como se fosse uma coisa biológica, né? Natural no sentido de biológico, você sentir dor. Mas não é assim toda cultura. Tem culturas que dizem que a atitude que você tem que ter é de zombaria. Então você tem que ficar rindo, zombando, desprezando, né? Desconsiderando. É como se você dissesse assim, olha, eu não vou morrer, né? Eu não vou ligar para isso não vai me afetar. E aí a cultura ensina as pessoas a agir dessa maneira, né? O outro caso muito interessante também é sociedades em que a atitude própria para se ter no ritual funerário é erótica, né? Por exemplo, striptease. Isso eu achei uma das coisas mais curiosas, né? Uma tradição antiga chinesa. Na hora do velório, vem mulheres especialistas, né? Tirando a roupa. Carpideira, aí tira a roupa, né? E aquilo alegra, né? Não sei nem se o defunto também fica mais animado, né? De repente, se não tiver bem morrido, até se recupera, né? Corre o risco de levantar, né? E aí tem outras culturas, por exemplo, em que os casais que têm relação com o morto, eles têm que ir para a floresta ter relações sexuais naquela hora. É como se fosse um mecanismo assim, olha, morreu um, mas nós vamos repor isso imediatamente. Já vamos fabricar outros para ficar no lugar. Isso na tradição chinesa? Na indígenas, tradições indígenas, tá? O striptease que eu sei é na tradição chinesa. Mas as atitudes, as emoções, elas são meio que codificadas pela sociedade. Né? Quais as emoções que você vai sentir? Tristeza, dor, zombaria, desprezo, indiferença, erotismo, né? Formas de lidar com isso. Outra coisa que os rituais definem, quem é que faz o quê, por exemplo? Quem é que chora? Hoje a gente acha que são as mulheres, mas haviam épocas que eram os homens, né? Por exemplo, descrições de cavaleiros medievais que morriam, quem é que chorava? Eram os homens, as mulheres não. Parece até um negócio meio paradoxal, mas não, o cavaleiro é aquele sujeito que é o machão, né? Que não. O durão tem um durão que não chora, não, mas ele que tinha que chorar. As mulheres não participavam. Então quem é que vai fazer determinados papéis, por exemplo? Quem é que lava o defunto? Né? Mulheres. Daí, assim, do que eu já li, eram mulheres. Né? E mulheres, às vezes, de uma certa idade. Né? Mulheres mais idosas. Né? Talvez por quê? Talvez porque, digamos assim, né? Se imaginava, se supunha que a sexualidade já tinha desaparecido nessas mulheres. Então não tinha problema do sujeito lá ficar pelado, era lavar, passar pano, né? Não afetaria as mulheres e nem ao próprio defunto. Né? Outra coisa muito curiosa, a condição social do morto e etária, né? Por exemplo. Existem sociedades em que a intensidade do luto vai depender da idade da pessoa. Né? Na China antiga, por exemplo, criança, né? Quase não precisa. Né? O luto por criança é mínimo. Né? Hoje, para nós, é o contrário. Né? Seria assim, puxa, mas não viveu nada, né? Não teve possibilidade, né? Morreu tão cedo. Mas não era o contrário. Uma criança não produziu nada para a sociedade, não fez nada, não teve papel nenhum. Então, né, não vamos gastar vela com criança. Proporcional à idade. Proporcional à idade. Né? Proporcional à mulher, à condição de gênero. Né? Aqui no Brasil, as Irmandades da Boa Morte, que é uma instituição que existia aqui, instituição de leigos, que as pessoas pagavam lá uma certa taxa, né, às vezes mensal, anual, e quando você morria, a Irmandade ela te dava uma assistência. A gente encontra ainda várias cidades mais antigas, né, por exemplo, aqui em Barbacena eu sei que tem, em Mariana tem, que é a Igreja da Boa Morte. Essa expressão indica que ali talvez tenha existido, ou ainda exista a Irmandade da Morte, né, que eram essas associações para ajudar as pessoas. Né. E aí quando a pessoa morria, tinha um toque de sino para avisar. Se era mulher, o sino bate 2 vezes, se é homem, bate 3. Se é uma autoridade, se é uma pessoa comum, se é um sacerdote, se é uma pessoa idosa, tinham várias maneiras de tocar o sino para indicar quem que morreu. E aí as pessoas, ó, é uma mulher, é um homem, é velho, é padre. Outra coisa também, o tipo de morte. Né?
Nas culturas antigas, existe uma diferença entre a morte morrida e a morte matada, né? A morte matada pode ser em guerra e também podia ser em feitiço. Então, se o sujeito morreu através de um feitiço, você tem que ter um certo tipo de ritual diferente para proteger a comunidade daquele feitiço. E aí haviam até sociedades em que o morto ele é aberto no meio, dividido no meio, né? E aí um lado da comunidade examina uma parte, o outro lado examina a outra, depois se descobre qual foi o feitiço que foi feito e quem fez, né? Isso também era muito importante, porque se você não descobre, o risco do feitiço continua, pode ser feito de novo. Então eles tinham que descobrir por que morreu, né? Quem é que fez esse feitiço. Outro aspecto também muito interessante dos rituais, né, que eu até já comentei aqui rapidamente, duração da dor. Quanto tempo que a sociedade te dá para sofrer, né? Existem aquelas sociedades, né, em que, por exemplo, a mulher que se torna viúva, ela vai viver um luto perpétuo, vai viver de preto eternamente, né? E eu acho que ainda existe isso. Parece que em Portugal ainda se vê isso. E também hoje, seria o contrário. Hoje você não pode sofrer nada. Se você falar que você está sofrendo porque a pessoa morreu, né? Se for na rede social, todas as pessoas vão dizer assim, não, fique triste, ele não gostaria que você ficasse assim, ele está muito bem. Nós desenvolvemos uma aversão ao luto. O luto tem que ser secreto, oculto. Ninguém pode falar que está de luto. Ao contrário lá do mundo antigo, em que você ficava lá numa cabaninha, ou usava uma roupa especial, ou se arranhava, né? Às vezes as pessoas se arranhavam, se feriam para demonstrar o luto. Não, agora não. O luto não pode ser falado. Esse tamanho da dor, Luciano, também muitas vezes é bem particular, porque tem pessoas que superam mais rápido, outras que demoram um pouco mais. Como é que funciona essa dinâmica? No mundo antigo, não se levava em conta essa questão da pessoa, não, tá? A sociedade simplesmente te constrangeria e falou, acabou, você não, né? Se a pessoa continuava sofrendo, é problema dela, né? Porque ela teria que voltar aí para as atividades dela, né? A questão do luto subjetivo, como a gente trabalha hoje, né, no nível psicológico, é que contempla isso, né? Mas aí existem até coisas que eu acho absurdo, por exemplo, né? A OMS falou que o luto com mais de 15 dias já é um luto patológico, né? E eu acho isso um nível de absurdo total, né? Porque dependendo da relação que você possa ter com a pessoa, você pode demorar anos para digerir a morte daquela pessoa. E até dependendo da forma também que a pessoa morreu. A pessoa que morre de uma maneira súbita, né? Você tinha lá uma desavença, um mal-entendido com aquela pessoa, de repente ela morre. Para você superar isso, né? Se você não tiver aí, talvez uma ajuda psicológica, né, terapêutica, você pode demorar muito tempo. E não quer dizer que é patológico, né? Mas no mundo antigo, isso era codificado. Porque a finalidade do mundo antigo não é atender as necessidades subjetivas das pessoas, é manter a sociedade funcionando. Então você tem que se inserir de qualquer jeito, né? Por bem ou por mal. Tanto é que na história a gente começa a ver as primeiras manifestações assim, mais subjetivas do luto, principalmente no mundo moderno, com exceção que é o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho, nas Confissões, ele conta duas experiências de morte que ele viveu. A da mãe dele, que era a Mônica, e de um amigo que ele perde na juventude. Quando ele era jovem, ele perde esse amigo, ele era pagão. E ele conta do desespero, do sentimento de revolta que ele teve, da tristeza, de que nada mais tinha graça, nada mais tinha sentido, assim, ele viveu um processo de depressão. E quando a mãe dele morre, né, aí ele fala assim, que ele até começou a chorar, mas aí depois lembrou que a mãe dele estava no lugar bom, e que a fé consolaria ele, e etc. Né? Mas é o primeiro relato, pelo menos que eu conheço, escrito, de um processo de luto psicológico no sentido moderno. Porque no mundo antigo, o que sempre aparece para a gente
é aquela descrição do ritual e dos papéis das pessoas, né? Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, a mulher fez assim, o marido assim, o filho desse jeito, era mais ou menos dessa maneira, né? Outra questão aí que o ritual contempla, né? Reforço dos laços sociais. Então, por exemplo, aquela família que estava lá desagregada, ou afastada, né, ou distante, aí morre uma pessoa e todo mundo se reúne, né? E aí, precisamos encontrar mais, né? Não sei o que, muito tempo que eu não vi, né? Arrependo de não ter procurado fulano. Isso tudo reforça o quê? As relações sociais, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos combinar aqui um ou outro evento, né? Então, isso eu acho que é também um fenômeno que é muito mais da estrutura da sociedade do que da própria condição psicológica, né? Não que ela não exista, né? E outro também papel do ritual, né? E a discussão dos rituais aqui poderia durar anos, porque a variedade ritual funerária é fantástica, a quantidade que existe nas variedades. É você incluir a pessoa que morre naquela família dos antepassados. Isso aqui também é outra coisa muito interessante, porque no mundo antigo você só tem sentido na família dos antepassados. Você não é uma alma, né, que fica aí cosmopolita, né, que se dá com todo mundo. Não, você é uma alma que vai voltar para sua família está lá, seus antepassados estão lá, e aí você tem que voltar para lá. E aí os rituais servem para isso. De certa maneira, uma espécie de uma autorização, né, um mecanismo de aceitação dos mortos e acolhimento para aquela pessoa, que agora faz parte daquele mundo, né, que mudou, né, continua da família, né? A família tem um aspecto, uma dimensão física que está aqui e outra dimensão que está lá no outro mundo, né? E aí você fica transitando aí, né? Mesmo quem está aqui tem que estar sempre em comunicação, em contato e prestando determinados cultos, né, e rituais aos antepassados, né? E aí, inclusive, existe uma certa ordem do ritual, né? Etapas que você atravessa, assim, mais ou menos universais. Primeira etapa, agonia. É quando você descobre, né, ou alguém descobre que aquela pessoa está no processo da morte. Aí as maneiras de lidar com isso são as mais variadas possíveis, né? Bom, aí depois que a pessoa morre, tem uma segunda etapa, que é o velório, né? Eu estou usando a palavra velório, que é a palavra que a gente utiliza aqui no mundo cristão ocidental, né? Que tem milhares de sentidos, né? Velório significa velar, né? Estar ali acompanhando. Agora outra coisa, vela, né? Por que a vela? A vela, ela vai queimando e chorando, né? Quer dizer, vai pingando com as gotinhas, né? Então é o símbolo, né? A vela está sofrendo, está chorando. Outro aspecto aí do símbolo da vela, né? A vela é aquela luzinha tremulante, né, que quase apaga, né, quer dizer, é o símbolo da vida humana. E aí vem uma série de símbolos, né, que foram sendo criados para isso, né. Aí depois tem uma outra etapa, né, exéquias, né. Exéquias quer dizer, é o momento em que existe uma cerimônia que no cristianismo em geral se chama encomendação, né. Então algum sacerdote ou alguém da comunidade vai entregar aquela alma, né, aquele morto, para os antepassados, para Deus, para a natureza, para a terra, né, mas vai fazer esse processo de encaminhamento, né. Aí também tem rituais, né. E é interessantíssimo quando você descobre, por exemplo, na religião, tem vários rituais padronizados. E mesmo no exército também tem, né. Eu andei lendo aí sobre os rituais funerários militares. É minuciosíssimo, né? Depende da posição que o sujeito ocupava no exército, se estava na ativa, se não estava mais, se morreu na guerra, se na cidade dele tem um batalhão, e como é que vai ficar a bandeira, né? Aí depois que morre tem uma maneira de você dobrar a bandeira e entregar para a família, né? Tem um forma codificada. Rituais de tiros, isso, quantos tiros são? Você vai ter tiro de canhão, quantos soldados que ficam, né? Que posição que o soldado tem que ficar. É muito curioso, né? Talvez isso tenha vindo até da religião. Bom,
Depois uma outra etapa, condolências, né? Que é uma etapa em que as pessoas vão lá consolar os membros, os amigos, os familiares, etc. Né? Depois tem uma outra etapa, que é o luto social. São as manifestações públicas, visíveis de luto que a pessoa precisa aparentar. Então você tem que ficar desse jeito, daquele jeito, etc. Na época que eu estava pesquisando esses rituais, né, eu enchi um pendrive de rituais funerários. Né? Talvez um dia, se eu ainda tiver chance, eu gostaria de pegar isso tudo, publicar isso, comentando, né, o que significa cada um, né, o que pode significar. Porque o ritual ele traduz a ordem da sociedade e a visão que você tem em relação ao mundo. Qual que é o papel do homem no mundo? Né? E aí está ali, o ritual mostra. Quem sabe não faremos um segundo, um terceiro episódio só com apenas com os rituais funerários? Poderia. E a gente precisaria mostrar no ritual, né, que eu tenho lá no ritual, os vídeos, e depois comentar. Aí depois do luto tem outra coisa, né, uma outra etapa ainda, o culto dos mortos. Né? Quais são as homenagens que nós vamos manter em relação aos mortos? Né? Homenagens que as sociedades também definem, né? Uma missa anual, né? Se for uma pessoa muito ilustre, né, você vai, coloca o nome dele na rua, faz um busto, né, etc. Né? Isso é tão interessante que, por exemplo, no cristianismo, os santos são todos cultuados na data da morte, não é na data de nascimento, é no dia que ele morreu, né? Que é o momento assim, em que ele entra, digamos assim, definitivamente para o mundo divino. Né? E uma última etapa que também existe, né, que eu acho que hoje também, pelo menos a gente não vê, mas que era muito comum, refeição fúnebre. Se terminava todo o processo com uma refeição. Né? O próprio cristianismo partilhou muito disso, porque os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas e eles faziam o quê? Faziam um culto em que eles comiam pão, né, e o vinho, né, conforme aquela passagem, né, fazer isso, né, em memória de mim. Né? Então, foi a última coisa que Jesus Cristo fez, né, ritual funerário, que vem da antiguidade também. E que em algumas culturas, todo ano precisava. Voltava de novo aquele ritual. Né? Só para terminar, outra coisa também que dá uma discussão muito interessante, e o destino do cadáver. Né? O que vai ser feito? Né? Aí você tem, por exemplo, assim, possibilidades. Né? Vamos devolver a natureza, mas de que jeito? Existe uma maneira que é queimando. Cremou, né? Cremar libertou a alma, né? A alma vai embora. Tem umas culturas até que eles dão uma martelada no crânio depois que queima, para quebrar o crânio, para a alma poder sair, porque a alma sairia pela cabeça. A cabeça é a parte mais importante. É curioso isso, porque quando o Papa morre, tem uma figura que chama Camerleno, que é um secretário mais próximo do Papa, né? Um dos rituais que tem, assim, ele chama o Papa 3 vezes. Né? Papa Francisco, né? João Paulo II, né? Deixa eu mudar aqui o nome aqui. Aí não respondeu. Aí vem um martelinho e dá umas marteladinhas na cabeça dele, simbólicas assim. Talvez tenha vindo dessa tradição, né? De quebrar o crânio. Mas você também pode devolver para o ar. Né? O que é devolver para o ar? Deixa o corpo exposto, põe em cima de uma árvore, põe na Torre do Silêncio, que é um tipo de túmulo persa, que é uma torre com um buraco no meio, né, inclinado, em que os corpos são colocados ali e fica ali. A céu aberto. A céu aberto. Homens de um lado, mulheres de outro. Né? E aí eles vão se decompondo, né? E lá embaixo eles colocam carvão, areia, filtrar os líquidos, né? E os corpos ficam ali. Você pode pôr na água, também tem culturas assim, põe dentro de uma canoa e solta pelo rio, né? Enterra. Agora, mesmo no caso do enterro, também tem coisas muito interessantes. Você pode enterrar deitado, em posição fetal, sentado. Tem lugares que a pessoa é enterrada decapitada, né? Porque a cabeça ela tem que ficar numa outra posição, aí corta a cabeça e coloca. Agora, outro caso também que eu achei muito interessante, né? Militares no mundo antigo eram enterrados em pé, né?
talvez nem depois o sujeito podia Descansar. tinha que estar sempre preparado. E o mais curioso é o cenotáfio. O que é o cenotáfio? É um túmulo que não tem cadáver. Sumiu o corpo da pessoa, se perdeu, né? Caiu no mar, sumiu na guerra, desapareceu. Aí se constrói um túmulo que chama cenotáfio, mas não tem um cadáver. Mas a função é a mesma. Ali é que o culto vai ser prestado para a pessoa, mesmo que o corpo não esteja ali. E tem aquelas figuras, naquela situação que eu já comentei em outro evento, em outro episódio, que é o saquinho da terra. Eu sou judeu, queria ser enterrado em Jerusalém, mas não vai dar. Aí eu tenho um saquinho de terra, eu coloco aqui dentro do caixão e isso me conectou com aquela terra de onde eu provei. Bom, esse mundo dos rituais funerários é um mundo fascinante, né? Em outras temporadas, né, a gente pode voltar a explorar isso, porque é riquíssimo. Com certeza. Nós vamos trabalhar isso em outras temporadas do Mortecast. Lembrando que essa é a primeira temporada, com 8 episódios, e é interessante que você ouça sequencialmente, porque os temas têm uma interligação, uma sequência interessante aí, de sentidos também que vamos estabelecendo ao longo aqui da nossa conversa. Então, estamos aí terminando este 5º episódio sobre os rituais funerários. Lembrando que essa também é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Fique ligado, sintonizado, que o 6º capítulo vem aí com a temática A Morte Medicalizada. Até lá!